Augusto Cury. Eu confesso que eu não levava muita fé no autor. Sim, eu gostava dos livros dele de autoajuda, digamos assim. Mas como romancista eu tentei ler O Futuro da Humanidade, A Ditadura da Beleza, O Vendedor de Sonhos e sinceramente eu não consegui, ler nenhum inteiro. Eu não levava muita fé nele como romancista até ler O Colecionador de Lágrimas. E é sobre O Colecionador de Lágrimas que eu vou falar agora nesse vídeo para vocês. Bom, O Colecionador de Lágrimas, como diz aqui na capa, é um romance histórico-psiquiátrico sobre o drama da Segunda Guerra Mundial. E ele, assim, foi um livro, eu posso dizer que esse ano foi o livro que mais mexeu comigo, assim, mais mexeu com os meus sentimentos. A história é simples, o plot é simples. Um professor de história chamado Júlio Verne, que antes era um famoso psiquiatra, e ele sofreu um acidente, ficou de cama, começou a estudar história, ler história, se apaixonou pela Segunda Guerra e resolveu dar história. E a esposa dele é a Catherine. Ele começa a ter sonhos de noite, assim, pesadelos noturnos, terrores noturnos, em que ele está colocado, posto em alguns acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, o primeiro terror noturno dele, ele está num campo de concentração nazista, vendo um momento de extermínio, assim, é bem pesada a cena. E ele começa a ter esses terrores noturnos, e com esses terrores noturnos ele se sente totalmente tocado, e ele conquista, ele passa a dar as aulas dele mais motivado, e conquista cada vez mais e mais alunos. Só que os terrores noturnos vão aumentando cada vez mais e mais, e ele não vai entendendo por que ele está tendo aqueles terrores noturnos. A esposa dele, a Catherine, começa a pensar que talvez ele esteja pirando na maionese. E, o pessoal da universidade onde ele leciona, não começa a gostar muito da maneira como ele instiga os alunos, como às vezes ele denuncia os alunos por serem uns, assim, digamos, despreocupados sociais. É interessante isso. E o pessoal da faculdade não gosta disso, mas ele é um professor totalmente instigante. Os alunos cada vez mais vão enchendo o auditório dele, mesmo os que não são alunos da faculdade vão para assistir às aulas dele, de tão que ele é, assim, o professor magnífico, que faz todo mundo pensar e tudo mais. Só que o Júlio Verne começa a ser perseguido por pessoas estranhas, assim, digamos, que parecem ser daquela época nazista. Ele vive os terrores noturnos e começa a viver os terrores diurnos, sendo perseguido por figuras históricas, digamos, nazistas, que querem acabar com a vida dele. Mas como é que essas figuras nazistas, estão no mundo de hoje? Será que são, na verdade, fanáticos neonazistas que estão perseguindo ele por difamar Hitler? Porque o livro ele faz uma análise totalmente psicológica da mente insana e doentia do Hitler. E isso é gostoso, porque, lendo o livro, tu tá lendo um romance, tu tá lendo uma ficção, mas tu tá, tendo uma aula de história completa, vale muito a pena. O Augusto Cury pesquisou muito para fazer esse livro aqui. E é esse o suspense do livro, basicamente. O que tá acontecendo com o Júlio Verne? Ele tá ficando louco? Sei lá. O que tá acontecendo com o Júlio Verne? E, claro que no final do livro nós temos uma resposta e o livro vai ter continuação. Vocês sabem que eu geralmente não gosto de séries. Eu não suporto séries. Mas eu fiquei doido por essa série aqui. Eu quero ler o próximo livro. Então, senhor Augusto Cury, se o senhor está vendo esse livro, vamos escrever logo a continuação do Júlio Verne, né? É um livro que eu indico totalmente. Eu nunca achei que eu ia estar indicando um livro do Augusto Cury de romance, mas tá aqui, ó, O Colecionador de Lágrimas. Um romance histórico-psiquiátrico sobre o drama da Segunda Guerra que o levará a profundas reflexões. Prepare-se para uma surpreendente viagem pela história. E realmente é isso. Um livro que vale muito a pena. Eu li ele, assim, você tem que ler ele com tempo. Você tem que degustar a leitura. Não é um livrinho, como eu fiz uma resenha anterior da Fantástica Fábrica de Chocolate, que você vai devorando, ou um Dan Brown, alguma coisa assim, não. Você tem que parar, ler, refletir, pensar em que ponto nós estamos na humanidade. Até onde a humanidade é capaz de chegar em busca
pelo poder e tudo mais. É um livro que vale muito a pena e eu indico para vocês. Uma trama simples, porém complexa. É assim que eu defino O Colecionador de Lágrimas, do Augusto Cury. E eu não posso falar muito mais do Colecionador de Lágrimas, senão eu vou dar muito spoiler, porque não tem como falar do Colecionador de Lágrimas sem dar spoilers. Ok? Então, se você gosta de Segunda Guerra Mundial, gosta de nazismo, gosta de psicologia, corre e vai comprar esse livro e vai ler, porque vale muito a pena. Mesmo que você não goste de Augusto Cury, que você tenha algum preconceitozinho contra o Augusto Cury, assim como eu também tinha, esse livro vale a pena. Eu queria parabenizar a Editora Planeta pela ótima diagramação do livro, pela ótima edição, muito bom mesmo, páginas amareladinhas, tudo de bom, tudo de delicioso que os leitores gostam. Corre lá e vai ler O Colecionador de Lágrimas. Para tudo agora, sai do YouTube, sai do meu canal e vai ler O Colecionador de Lágrimas, ok? Valeu, gente. Grande abraço e até a próxima.